aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia aí. A última aula a gente falou de divisão também, tá? A gente vai falar sobre divisão do globo aí entre países do norte e do sul, tá? A gente vai falar um pouquinho. A gente falou um pouquinho da divisão lá a divisão da América, né? Na relação histórico-social e da divisão fisiográfica. Agora a gente vai falar um pouquinho do globo todo. E essa divisão é feita entre norte e sul, tá? Vamos passar aqui. Antes de ter essa divisão aí, norte e sul, a gente dividiu o globo em 3 partes, tá? A gente vai focar nisso aqui. Primeiro, para depois ir para outra divisão. A gente dividia em países do primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. É muito comum a gente ouvir até hoje isso, tá? Principalmente no Facebook, alguns comentários, né, falando, país de terceiro mundo e tal, as pessoas ainda usam um pouco aí dessa divisão, só que essa divisão, ela não é mais, né, feita porque após aí o fim da Guerra Fria, a gente vai ter, né, uma nova ordem mundial. Vamos ler junto aqui então, gente. Após a Segunda Guerra Mundial, no tempo da Guerra Fria, quando havia uma grande disputa entre o capitalismo, né, liderado pelos Estados Unidos da América, a gente citou isso aí, e o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? União Soviética. Existiu no globo terrestre uma outra regionalização que era o primeiro mundo, então, né, que era representado pelos países capitalistas, e o ícone é os Estados Unidos, tá? E o segundo mundo os países socialistas aí liderados pela União Soviética. E o terceiro mundo, que seriam de países subdesenvolvidos, tá? Tanto capitalista quanto socialista. Aqui a gente vai ter o globo aqui, para representar isso, tá? O de azul aqui é o primeiro mundo, ó, Canadá, Estados Unidos, Europa aqui, e o Japão, tá? E o segundo mundo, tá? Que é o de vermelho aí, a União Soviética, é só um pedacinho aqui na América Latina que é Cuba, tá? Não sei se vai dar para ver certinho aí, mas tem um pedacinho vermelho aqui. E o de verde, que seria o terceiro mundo, que é país subdesenvolvido, e o Brasil está incluso nessa, tá? Apesar de ter adotado aí práticas aí capitalistas, só que são países mais neutros, né? Que não aderiu tanto aí nesse sentido, tá? Com o fim da Guerra Fria, cujo marco foi a queda do Muro de Berlim em 1989 e posteriormente a desagregação da União Soviética em 1991, o ano do meu nascimento, iniciou-se uma nova ordem mundial e outra regionalização mundial foi apresentada, tá? Então, aquela meio que cai por terra, então a gente vai ter uma outra divisão, gente. Essa divisão aqui, ela não obedece, né, a linha imaginária do Equador, ela vai ter uma linha diferente, porque ela vai ser dividida entre países, né, que são desenvolvidos e países que são subdesenvolvidos ou estão em desenvolvimento ainda, tá? No caso, o Brasil. Então, não sei se vai dar para ver aí na cor, né, porque dá uma variada um pouco na questão da cor aí de celular, tablet, notebook e computador, tá? Mas aqui no meu tá branco, tá? Países desenvolvidos, e tá meio rosinha aqui a parte dos países subdesenvolvidos, tá? Ela é um pouquinho parecida aí, né, com a divisão que a gente viu agora, só que aqui a gente já não tem mais o bloco socialista, né? Então essa divisão é feita país desenvolvido, país em desenvolvimento. A gente vai aprofundar um pouquinho para saber quais as características de um, quais as características de outro, tá? Então vamos lá, países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A ONU, Organizações das Nações Unidas, Unesco, tá? Criaram parâmetros para a classificação do grau de desenvolvimento dos países, tá? Para determinar se uma nação é desenvolvida ou subdesenvolvida, foram criados parâmetros e feitos levantamentos estatísticos a fim de haver uma classificação. Então eles criaram aí os parâmetros, né, para a gente decidir se aquele país ele era considerado um país desenvolvido ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento, tá? Vamos lá. A população dos países desenvolvidos apresenta, em geral, boas condições de vida, saúde de qualidade, educação, moradia, alimentação, elevada expectativa de vida. O Japão é um grande exemplo aí, que tem muita gente mais velha lá, muitos idosos, porque
alta, né? Reduzidos índices de mortalidade infantil, tá? E analfabetismo praticamente inexistente, certo? Apesar das diferenças sociais, há nesses países melhor distribuição de renda, o que melhora a qualidade de vida, eleva o poder de compra e dinamiza o mercado interno. O que acontece, gente? A distribuição de renda é melhor. A gente tem todos, né, esses itens apresentados, mas não significa que não tenha desigualdade social, tá? Ele é desenvolvido por essas questões e esses itens aí. Não quer dizer também que todo mundo está vivendo num país fantástico de Bob, cheio de unicórnios, todo mundo é feliz e tá tudo muito certo. Não, também apresenta, né, as contradições que a gente encontra no sistema capitalista, certo? Nos países subdesenvolvidos ou do sul, a situação é bem diferente. Então, o setor primário é numeroso, tá? Economia de base rural, setor secundário dependente. A primeira aí, o setor primário, a gente fala que é a questão da agricultura, da pesca, tá? E o setor secundário dependente é mais produtos industrializados, que a gente, né, compra mais de fora do que tem em nosso território. O setor terciário hipertrofiado. Gente, isso aqui no Brasil é demais. Porque a galera que trabalha com telemarketing, e-comércio, nosso comércio aqui é muito cheio, né? A gente fala hipertrofiado porque tá cheio. O que acontece? Quando fica muito cheio, né? Menos vai ter ofertas de emprego, os salários vão ser mais baixos, as pessoas vão trabalhar mais vão trabalhar tipo, aqueles caras que vendem, né? Os ambulantes, né? Trabalham na ilegalidade, digamos. E vamos passar aqui, setor terciário, foi o que eu falei, né? Galera do telemarketing, galera do comércio, tá? Gerente de loja, todas essas galeras assim, que trabalham mais focados no comércio e na área de serviços, é desse setor. O Brasil tem bastante, né? Tá bastante hipertrofiado esse setor aqui no Brasil. Atraso e dependência tecnológica, tá? Enquanto surge lá um novo tipo de smartphone, um novo tipo, né, de tecnologia que demora um pouco para chegar, né? Eu não falo só do Brasil, eu falo dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Carência de investimentos estrangeiros, pequena ou até inexistente produção industrial, problemas demográficos, muita gente vivendo no mesmo espaço, e principalmente qualidade, tá, da educação. Coloquei até um asterisco aí pra gente falar um pouquinho mais depois sobre isso, tá? Então, a principal atividade ali é agropecuária, extrativismo, né, minas, tudo mais, e de modo geral desenvolvida de modo rudimentar com baixa produtividade, certo? Então, isso aí é uma característica no país subdesenvolvido ou desenvolvimento. Atividade industrial amplamente diversificada. Restrita a poucos países que se industrializaram na segunda metade do século XX. Poucos setores de tecnologia avançada e mesmo assim dependente de países desenvolvidos. Aconteceu bastante por causa, lembra que a gente está estudando a Revolução Industrial, focou mais ali, né, depois da Inglaterra, a gente viu que foi para França, Bélgica, mais a galera ali da Europa e Estados Unidos, e a gente inclui também o Japão, que teve a sua própria, né, sua própria história e tudo mais, teve uma história diferente aí, e que hoje é um país super, né, desenvolvido. Grande parte da população alimenta-se de forma insuficiente. Vários países na África, o Brasil também entra, tá? Países na América Latina aqui, certo? Não dispõem de condições adequadas de saúde e a baixa expectativa de vida, né? As pessoas acabam morrendo mais cedo. Então, trouxe aí uma fotinha aí de países do norte, são os países desenvolvidos, onde a maioria da população tem um ótimo padrão de vida, né? Ganham bem, tem ótimos salários e conseguem consumir, né? Ter uma casa bacana, um carro bacana, saúde, educação de qualidade. Então, esses países apresentam aí, tá? Esse alto padrão aí, padrão de vida e de consumo. E os países, né? Do sul são os países subdesenvolvidos e países emergentes, também chamados de países em desenvolvimento, onde a maioria da população tem um baixo padrão de vida e de consumo, tá? Então aqui no Brasil a gente vê bastante essas imagens aí das favelas e tal. E a gente tem aí esse cenário, né? Eu trouxe uma foto, essa aqui ela é muito clara, assim, porque
A gente tem condomínios de luxo, né? Em contrapartida, a gente tem as favelas, os barracos e tudo mais. Essa característica, muita característica de país em desenvolvimento, país emergente, tá? Você não vê isso em países desenvolvidos, tá? Vamos voltar lá. Consequências sociais nos países subdesenvolvidos. Baixo índice de alfabetização, né? Baixo padrão de alimentação, baixa expectativa de vida, elevada taxa de natalidade, elevada taxa de mortalidade infantil, problemas com moradia e problemas com segurança. Tá? Nos países subdesenvolvidos, o próprio governo não se preocupa muito com a educação. Por quê, gente? Se a gente tem uma qualidade na educação, a gente não vai ficar votando nesses caras que roubam, né, que são corruptos. A gente vai pensar mais antes de colocar esses caras no poder. Então, o governo ele não prioriza isso, né? A preocupação dele é deixar a população realmente burra, analfabeta mesmo, e para eles se manterem no poder, tá? Quanto maior o número de analfabetos, mais submisso, pois não sabem como reivindicar seus direitos, tá? Se você não estuda, se você não se informa, se você não tem uma qualidade boa de ensino, você não consegue reivindicar seus direitos, certo? Então, você fica meio que, né, não sabe, não tem acesso à informação, não teve acesso à educação, você fica alienado, tá? As desigualdades sociais também são muitas. Uma foto de país subdesenvolvido, tal, foi o que a gente falou ali, que eu fui pra frente, tô ansiosa pra caramba, né? Em um mesmo bairro pode-se notar belas residências luxuosas, prédios e favelas, tá? Isso aí, Brasilzão, gente. Eu acho que até uma foto do Brasil, se eu não me engano. O subdesenvolvimento não é como muitos pensam equivocadamente insuficiência ou ausência de desenvolvimento. Então, não é culpa da população, tá? Né? Isso aí é um processo, né? Que país que a gente tá, se ele foi colônia de exploração ou colônia de povoamento. Vou dar um exemplo, né? Os Estados Unidos, ele também foi colônia na Inglaterra, só que os Estados Unidos ele foi colônia de povoamento. A galera chegou lá para povoar, então eles focaram muito nessa questão de fazer as primeiras igrejas, né? As primeiras escolas. Então a galera foi lá com esse sentimento, né? De uma terra, um lugar. E aqui no Brasil não, galera. Os portugueses chegaram aqui explorando todo mundo, matando os índios, escravizando negro, né? Também teve escravidão nos Estados Unidos, que é um expoente aí ruim na história americana, dos Estados Unidos da América. Mas a questão mesmo de ser uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento é muito diferente. Então, você vê que os países da América Latina aqui, que foram todos, né, colônias de exploração, o desenvolvimento não chegou, né, não chega, né, teve muito problema por conta da história mesmo do país, da história do povo. Então, por isso que é bom estudar essa parte, porque você começa a entender por que, né, você vê aqueles filmes, né, norte-americanos lá e, cara, parece que é uma coisa tão simples, né, o padrão de consumo deles, qualquer pobre tem um consumo bacana, e aqui o pobre é muito miserável, né? Não tem nem o que comer. Bom, terminar de ler a frase aqui. O subdesenvolvimento é um produto ou um produto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, isso que eu acabei de falar, e continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Principalmente lá na África também. A África ela foi retalhada, ela foi dividida aí para a galera dos países europeus, tá? Ela foi explorada, ela foi uma colônia, assim, que não se respeitou nem a língua da galera, não se respeitou nada, e por isso que é um continente, né, que a gente tem, quando a gente fala de fome, de miséria, de má condições de vida, de saneamento, a gente lembra muitos países da África, tá? Claro que tem países ali que tem um desenvolvimento bacana, tipo o Brasil, a África do Sul, né, comparando assim, o IDH é bem parecido, mas a gente vê que são bem emergentes e teve uma história totalmente de exploração aí, essa galera que hoje, né, tá na parte sul aí do mapa, certo, gente? E aí eu trouxe também esse mapinha também, que é quase a mesma, né, a mesma noção de divisão norte e sul, só que esse mapa ele é dividido, né, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, e a parte azul ali tá muito alta, é sempre os mesmos, gente, né, nesse período histórico que a gente tá vivendo é isso, tá, Estados Unidos, Japão. Aí tem uma parte aqui também da América Latina, tá?
E alto, né? O Brasil considerado um nível, né? Pelo IDH alto, tá? Ele pode ser um país emergente, subdesenvolvido, mas o IDH é considerável. Médio, tá? Com um amarelinho, e baixo ali, ó, os países da África, principalmente. E baixo, certo, gente? Aí eu pedi uma atividade para vocês aí de fazerem um textinho, vai, capricha nesse texto, que é bem importante. Falar um pouquinho de capitalismo, quais são as consequências, a gente falou, as consequências aqui, né? Desses países aqui, é tudo consequência do sistema capitalista, tá? Porque todos eles aí são capitalistas, certo? E é isso, gente. Obrigada, até a próxima aula.